Fala, turma! E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Meu nome é Lucas, sejam todos bem-vindos ao canal Investidor Teta Gang, o canal feito por investidor, para investidor, que é você. E hoje eu vou trazer um conceito aqui muito interessante, que é como que você faz para não pagar DARF de operações que você teve lucro, não pagar o imposto de renda em cima dos lucros. Você sabia que tinha como deixar de pagar? Pois é, existe uma brecha legal que eu vou explicar para vocês aqui como que a gente faz para não pagar esse imposto. Um detalhe bem importante é que isso que eu vou mostrar, ele só vale para operações de swing trade, ele não vale para operações de day trade. Porque a apuração do imposto de renda, ela é de duas formas. Você tem as operações de swing trade e você tem as operações de day trade. A tributação, ela é feita de forma diferente. No swing trade você tributa com 15% sobre o lucro e no day trade com 20% sobre o lucro. O que eu vou explicar aqui somente para o swing trade, tá certo? E aqui ressalto alguns pontos importantes que vai precisar do conhecimento de opções para poder fazer essa operação. E vocês vão entender por quê. Vou ficar devendo um vídeo para a gente falar sobre o imposto de renda nas operações com opções. É um assunto um pouco complexo e ele é até meio polêmico, porque os vídeos que tem divulgando esse assunto, a maioria das pessoas ali que estão ensinando não tem bem um consenso, até mesmo pela normativa da Receita Federal, que ela é um pouco confusa. Mas aí eu vou ler umas partes aqui, a gente vai tentar interpretar e eu vou mostrar para vocês como que vocês vão fugir da DARF. Beleza? Vamos lá para o nosso vídeo. Roda a vinheta. Qual a instrução normativa que vai estar regulando essa questão do imposto de renda? Então eu trouxe ela aqui na íntegra. É a instrução normativa da Receita Federal do Brasil número 1585 de 31 de agosto de 2015. Ela fala aqui no texto, dispõe sobre o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos e ganhos líquidos auferidos no mercado financeiro e de capitais. Então é uma legislação bem extensa, nós não vamos pegar ela para ler. Quem tiver curiosidade pode procurar aí na internet. Aqui tem umas alterações que teve no texto, só que para a parte de opções, para a parte que interessa a gente, ainda está vigente. Tá? Um detalhe muito importante, antes de eu passar para a estratégia em si, é relembrar que hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, em agosto de 2022, os dividendos eles ainda não sofrem tributação. Quando a gente recebe os dividendos de uma empresa, eles caem líquido na nossa conta sem ser tributados pelo leão, tá certo? Aqui uma pequena parte, só para a gente poder frisar, porque fica ruim de explicar o raciocínio sem poder pelo menos mostrar esse detalhe que eu tirei da normativa da Receita Federal. Lá no seu artigo 59, ele fala que são isentos do imposto de renda os ganhos líquidos auferidos por pessoas físicas em operações efetuadas com ações no mercado à vista, de bolsa de valores ou no mercado de balcão, se o total das alienações desse ativo. O que significa isso? No caso aqui, o ativo não é o ticker. No caso aqui, o ativo, a gente está falando de ações. Então, se eu não vender acima de 20 mil reais, todas as minhas vendas do mês elas não ultrapassarem o valor de 20 mil reais, eu não vou ser tributado no imposto de renda. Exemplo, fiz um monte de compra e venda lá, tal, meu custo total ali de compra foi de 10 mil reais. De todos esses ativos que eu operei, eu vendi, somando tudo ali, por 15 mil. Tive um lucro de 5 mil reais. Não vou ser tributado, porque o total de vendas ele não passou dos 20 mil, apesar de eu ter tido um lucro de 5 mil. Agora vamos supor que comprei um monte de ativo ali e gastei 21 mil reais, certo? E vendi por 21 mil reais e R$ 1. Só que, apesar de eu ter tido um lucro somente de R$ 1, as minhas vendas elas passaram de 20 mil reais. Então, esse R$ 1 que eu tive lucro vai ser tributado. Tive um lucro com vendas em menos de 20 mil reais de 5 mil, não foi tributado. Agora, tive um lucro de R$ 1
depois de 20 mil reais, vou ser tributado. É isso que está falando aqui. Aqui no parágrafo 2º, se eu não me engano, isso aqui é parágrafo, me corrijam se eu estiver errado, o disposto no inciso 1 do caput não se aplica. Então, essa regra de isenção aqui de 20 mil reais, ela não se aplica para as operações de day trade, por isso que eu estou falando só do swing trade, é um ponto. E aqui também, no item 4, ele fala alienação de ações, ou seja, a venda de ações efetivadas em operações de exercício de opções. Então, quando acontecer o exercício de opções que vão ser vendidas ações, essa regra dos 20 mil reais ela não isenta. Então vai ocorrer a tributação normal do swing trade, que é de 15%. Já no final aqui, nessa subseção 2, eu tenho aqui dos mercados de opções. Aí aqui a gente vai tratar exclusivamente de opções. Então, como a estratégia ela vai incluir uma venda coberta, por isso que eu trouxe esse ponto aqui. Aí ele fala aqui, no artigo 60, nos mercados de opções, o ganho líquido será constituído nas operações de exercício da opção. Aí eu já destaquei só o da venda coberta. No caso do lançador, o vendedor de uma opção de compra, o vendedor de uma call, esse lucro, o ganho líquido, ele vai ser como? Ele vai ser feito pela diferença positiva entre o preço de exercício da opção. Então eu vou pegar o preço de exercício da opção, eu vou acrescer o valor do prêmio, o prêmio que eu recebi eu somo ao valor do strike ali vendido, né, do preço de exercício, e diminuo do custo de aquisição do ativo, objeto do exercício da opção. Então vocês veem que assim, o texto ele fica um pouco difícil, né? E eu vou passar aqui para uma planilha, que aí eu já vou explicar a estratégia agora, mas vamos digerir só essa parte antes. Eu acho que fica importante fazer toda essa contextualização para facilitar o entendimento. Senão, talvez vocês ficam com muita dúvida, apesar que mesmo fazendo isso, pode ser que gere dúvida ainda. Então vamos lá. No texto aqui, o que ele falou? Ele falou que, no caso do lançador vendedor de opção, o lucro líquido ele vai ser constituído pela diferença positiva entre o preço de exercício. Então eu coloquei aqui um valor aleatório, um preço de exercício de R$ 36, acrescido do valor do prêmio. Então eu fiz uma operação, meu preço de exercício era R$ 36. Para isso eu recebi um prêmio de R$ 2,70. Então eu vou somar o 36 com R$ 2,70 e vou realizar a subtração do valor de aquisição do ativo. Nesse caso aqui, inventei um valor aqui de R$ 35,43. Caso essa operação dê exercício, como que ficou meu lucro? Então tá aqui, ó, R$ 3,27. Ele é o preço de exercício mais o prêmio subtraído do preço de aquisição, do valor que eu comprei a ação. Então é assim que é feito o lucro. Seria a mesma coisa de falar que a gente comprou no 35,43. Como é que vai ser meu lucro? Eu diminuo de 2,70 esse preço de exercício, né? Então de 35,43 ia cair para 32 e alguma coisinha, e faço a diferença do strike. Vai dar o mesmo resultado aqui, tá? Mas pela regra da Receita Federal, esse lucro líquido ele é oferido dessa forma. E agora vamos passar para a operação. Vamos passar aqui para os cálculos, eu vou inventar valores aqui só para poder facilitar o entendimento. Chegou no início do mês, comprei vários ativos ali e todas essas compras deram R$ 7.500. 5 dias depois, o papel subiu, os papéis, né? E eu resolvi vender. Eu consegui vender por R$ 10.000. Tive um lucro de R$ 2.500 nessa operação aqui. Alguns dias depois, peguei meu capital que eu tinha lá e fiz mais outra operação. Só que nessa operação agora eu gastei R$ 8.000 e eu tomei um prejuízo. Eu vendi esses ativos por R$ 6.000. Aí resolvo ainda fazer uma terceira operação, que seria, eu gastei aqui R$ 12.000 e vendi por R$ 13.000. Então a gente teve um lucro aqui, teve outro lucro aqui, teve um prejuízo. No total, eu tive um lucro, aqui eu coloquei lucro barra prejuízo, porque eu não sabia quanto que ia dar, eu tive um lucro de R$ 1.500, tá? E isso me geraria uma DARF de 15% em cima desse lucro, já está calculado aqui, de R$ 225. Esse é o imposto que eu ia ter que pagar. Se nós somarmos aqui o total de vendas, ele ultrapassou a condição de isenção, que é de R$ 29.000, que é de
20 mil reais, desculpe, ele totalizou 29, então a gente vai pagar a DARF. Como que nós vamos fazer agora para a gente não pagar essa DARF? Lembra no início do vídeo que eu falei para vocês que os dividendos eles não eram taxados? Então nós vamos usar isso aí a nosso favor. E esse mês de agosto aconteceu um caso assim bem chamativo pelo valor dos dividendos que foram anunciados, por exemplo, com Petrobras. Isso aí você pode fazer com qualquer ativo, só que é interessante você realizar a operação com ativos líquidos por causa da liquidez nos strikes muito dentro do dinheiro, que isso aí que vai diminuir a sua chance de risco. No final eu vou falar sobre o risco da operação. Então, a Petrobras ela anunciou um dividendo total, se eu não me engano, de R$ 6,73. Eu vou colocar esse dividendo aqui. R$ 6,73. E a Datacom era no dia 11. Quem tivesse as ações no dia 11 ia fazer jus aos dividendos. No dia 13 você poderia vender, você já adquiriu os direitos dos dividendos. Então, vamos supor que você já soubesse todas essas operações aqui, você realizou ela antes do dia 11. Então você já sabia que você ia ter que pagar essa DARF aqui. Você já estava em mente que você ia ter esse imposto devido ao lucro que você teve e o volume de operações. Tá? Então o que nós vamos fazer? A gente vai calcular aqui quanto que eu vou receber de dividendos para dar essa quantidade de lucro aqui. Vocês vão entender por quê. Para eu receber R$ 1.500 em dividendos, eu tenho que comprar, vamos arredondar aqui para 223, tá quebrado. Então seria com 223 ações, eu vou receber um lucro ou prejuízo de R$ 1.500. Lucro ou prejuízo não. Eu vou receber um lucro de R$ 1.500. Como a gente vai trabalhar com opções e eu preciso ter esse valor aqui, eu não vou fazer com 223, eu vou arredondar para cima, porque são lote fechado. Então eu vou fazer aqui com 300 opções, certo? O preço de aquisição, a gente vai realizar uma venda coberta. Eu não sei quanto que estava o ativo no dia 10 ali, no dia 8, vou inventar um valor aqui. Vamos supor que o ativo tivesse 37,11. Tá? E aqui que está o segredo. Nós vamos realizar uma venda coberta muito dentro do dinheiro, mas muito mesmo. Por quê? Porque isso aí vai diminuir o seu risco. Qual que é o risco dessa operação? É se o ativo ele cair abaixo do strike vendido. Porque se isso acontecer, o risco, na verdade, você não vai tomar prejuízo. Você só vai ter que ficar com o ativo e ele não vai dar exercício, certo? Aí você vai ter que, além de ficar com o ativo, você vai ter que pagar a DARF. Aí não adiantou. Então, por isso que a gente vende muito dentro do dinheiro. Então, dia 11 de agosto, a gente fez a operação no dia 10. O exercício de agosto era no dia 19. Praticamente aí, eu não sei quantos dias úteis que ia dar, mas vamos chutar aí que deu 7 dias úteis, 6 dias úteis. Eu não visualizo o Petrobras caindo 50%. Então uma posição assim tranquila para garantir o exercício seria na metade desse valor aqui. Então na casa aí dos R$19, seria 50%. Mas vamos garantir mais ainda, vamos procurar um exercício, vou até abrir o profit aqui. Petrobras ela tem strike até lá nos R$4. Ah, mas não precisa vender tão embaixo, não. Vou pegar aqui mais ou menos um strike aqui de 13,27. Tá? Então vamos usar esse strike aqui de referência. Está muito dentro do dinheiro. Se fosse na cotação atual, quanto que seria isso aí de distância? 13,27 dividido por 33,42. Então o ativo teria que cair 60% para chegar nesse strike. Tá? Então a gente tem uma margem de segurança aí de 60%. Eu acho que Petrobras ela nunca teve uma queda tão grande, nem no Corona Crash, desse valor aí. Não foi essa quantidade, não caiu essa porcentagem toda. Mas vamos considerar aqui no 13,27, tá? Pro exemplo. Nosso preço de exercício aqui ficou no 13,27. Eu não sei quanto que foi negociada essa opção, mas eu vou considerar aqui o valor intrínseco dela, que seria a diferença do strike e do preço atual. Então ela tem um valor intrínseco de 23,84 e eu vou chutar aqui mais 10 centavos de valor extrínseco, que é o prêmio de risco ali, o tempo, né, a expectativa. Então eu recebi por essa operação 23,94. Esses valores muito dentro do dinheiro, eles pagam bem pouco mesmo, porque é uma operação que ela tem baixíssimo risco, né? Então a gente ganhou aí uma taxinha de 10 centavos.
Seria uma operação de taxa. Nesse caso aqui, dessa operação, eu consegui um lucro de R$30. Por quê? Eu vou entregar o ativo no 13,27, eu recebi R$23,94. Se a gente somar esses dois, a gente vai ver aí que vai dar 37,21 aqui. Então ficou 23,94 mais 13,27. 37,21, diferença de 10 centavos, que foi esse valor extrínseco aqui, vezes os 300, dá os R$30, tá? Só que aqui, ó, reparem que eu coloquei antes da Datacom. Então isso aqui seria a nossa montagem da operação. A gente sairia com ela, caso não tivesse os dividendos, no dia do exercício a gente ia ter um lucro de R$30. Não adiantou nada aqui, eu vou continuar pagando a DARF. Só que aí, o que acontece após a Datacom? Então, vamos arrumar aqui. Após a Datacom ou na DataX. A gente começa a fazer jus aos dividendos, a gente adquiriu o direito de receber os 6,73 dividendos. A quantidade aqui continua a mesma. O nosso preço de aquisição, isso aí o pessoal confunde muito, porque eles falam, mas eu diminuí meu PM porque eu recebi os dividendos. Sim, no seu bolso, você diminuiu o preço ali de entrada no ativo. Você recuperou uma parte do seu capital. Só que o seu preço de aquisição, o que está na nota de corretagem, o que vale para a Receita Federal, é esse preço de aquisição aqui, que inclusive está escrito errado. É 37,21. 37,11, tá ok? Quando você recebe os dividendos, o preço de aquisição ele continua o mesmo, ele não muda. Então a quantidade que a gente tinha vendido de opções eram de 300, aí aqui começa a mudar o negócio. No strike, que ele era originalmente de 13,27, aqui eu sofro um reajuste. Esse strike ele vai ser subtraído os 6,73 e a gente vai ter um novo strike aqui de 6,54. Então, onde eu ia entregar o ativo lá no 13,27, agora eu vou entregar no 6,54, tá? O prêmio, ele não muda, porque a gente já recebeu, caiu na conta. E quando a gente faz esse somatório aqui, o que acontece? A gente tem um prejuízo. Então, por isso que eu fiz a conta aqui desses 300, que eu tinha que conseguir, no mínimo, aqui um prejuízo de R$1.500. Se eu somar o meu lucro de 1.500 com esse prejuízo aqui de 1.900, eu ainda estou num saldo de R$400 negativo, que eu possa bater no mês seguinte ainda. Ou seja, aqui eu já não vou mais pagar imposto. E por que aconteceu esse prejuízo? Vamos lá. Se nós pegarmos aqui as 300 opções referente à venda coberta, que a gente comprou 300 ações, então a gente fez jus a receber 6,73 vezes 300, que vai dar aqui de dividendos R$2.019. O custo da montagem dessa operação, ela saiu para mim por 3.951. Então eu estou considerando aqui o preço pago pelo ativo, que foi 300 vezes 37,11, e eu vou diminuir menos o prêmio que eu recebi, que foi 23,94 vezes 300. Então tá aqui, ó, o nosso custo 3.951, custo final que eu tive que pagar ali. Mas isso aí não vai sair do seu bolso. No final de tudo, quando eu for exercido, eu vou ter um somatório aqui de 3.981, que ele é superior enquanto aqui do meu custo de montagem, R$30. Eu tive um lucro líquido de R$30. A mesma coisa lá no início, na Datacom, tá? Só que agora eu gerei um prejuízo. Eu gerei esse prejuízo de R$1.900. E por que eu gerei esse prejuízo? Porque os dividendos eles não são taxados. O dividendo ele acaba corrigindo o nosso strike. Eu vou vender num valor mais barato agora. Eu vou receber menos dinheiro do que o meu preço de aquisição. Teoricamente, eu ficaria com prejuízo, só que quando chegar a data de pagamento do ativo, eu vou recuperar todo esse dinheiro. Se a gente fizesse as contas aqui, ó, eu vou receber aqui, eu vou vender agora 6,54 vezes 300. Então, eu vou receber no dia da operação, no dia do exercício, 1.962 na conta. Certo? Então, eu gastei para montar 3.951, no dia do exercício vai cair 1.962. Teoricamente, eu estou no prejuízo.
Só que aí na data de pagamento dos dividendos eu vou receber mais quanto? Eu vou receber mais 2019. Vamos somar aqui, mais 2019. E aí ficou os 3.981, que é esse valor aqui. E nós gastamos 3.951, um lucro de R$30 igual. Só que a grande questão foi que nós criamos um dividendo virtual, vamos falar assim, de forma legal, sem, como é que eu vou colocar assim, sem trapacear. Nós simplesmente usamos o que a normativa fala, que os dividendos não são taxados. Beleza? É um vídeo assim, ele fica um pouquinho confuso. Eu tentei explicar e mostrar para vocês aqui de uma forma mais fácil, mas qualquer coisa assiste o vídeo de novo. A grande questão aqui que você tem que ter em mente, você tem que comprar o ativo antes da data X para você fazer jus aos dividendos. Você tem que comprar o ativo num strike muito dentro do dinheiro para não correr o risco do papel cair abaixo desse strike até no dia do exercício e você ter que ficar com ele. Aí você vai ficar com a parte do capital preso, apesar de receber os dividendos. E tem que fazer o cálculo desse tanto de dividendo que você vai receber para ele compensar aquele lucro que você teria e que você ia pagar a DARF. Que é esse valor aí que vai zerar o teu lucro, porque teoricamente ele que virou teu prejuízo, como eles não são tributados e acaba corrigindo os strikes no valor do dividendos. Aí você consegue gerar esse prejuízo e você vai recuperar depois, tá? Então você tem que inicialmente pagar para montar a operação, você vai dispor de um valor, no caso aqui de R$3.000, só que aí você economizou os 225. Aí tem que fazer as contas para ver se compensa. Talvez um valor baixo desse aqui, não sei se vale a pena, talvez é melhor pagar, talvez não é. Só que se a gente pegar aqui 225 dividido então acaba que aqui você fez 5% de rendimento, se você for pensar, porque você deixou de pagar. Teoricamente você recebeu. Se você aplicasse esse mesmo valor aqui de 3.951, você não ia conseguir uma rentabilidade de 5% num período tão curto. Então também tem que avaliar, porque talvez você faz a operação, você gera o prejuízo e a data de pagamento é daqui a um ano. Aí não vale a pena. No caso de Petrobras, vou até abrir aqui para vocês. Então nesse exemplo que eu dei, ó, tá aqui, foram esses dois dividendos, que somando vai dar ali os 6,73, arredondando aqui por causa das casas decimais. Datacom de ambos no dia 11/8, porém ela realizou um pagamento fracionado. Ela vai pagar uma parte em 31/8, a metade, e os outros 50% ela vai pagar só no dia 20/9. Aí seria esse o prazo que você ia estar com seu capital retido, que você teria que recuperar, né? Então você ficou com ele, você gastou ali, você montou a operação no dia 10 ou no dia 11, o exercício foi no dia 19, você vai receber uma parte, no dia 31 vai cair o primeiro pagamento e no dia 20/9, um mês depois, você recebe o restante. Você não pagou os 225 e recebeu todo o seu capital novamente. Beleza, pessoal? Aí só fiquem atentos à questão das taxas, né? Quem paga a taxa de exercício ali de 0,5%, aí tem que fazer as contas para ver se fica viável essa operação. Mas é uma coisa muito interessante, a gente tem pagamento de dividendos durante o ano inteiro, aí vocês vão ter que pesquisar os papéis e fazer as contas ali das datas certinhas, verificar se vocês estão com imposto para pagar ou não e casar as datas, né? O negócio aqui é a ideia, é como monta, aí cada um vai ter que adaptar para sua operação. Tá joia? Muito obrigado, até o próximo. Valeu!